Olá pessoal, Cadugar e você, e mais uma partilha aqui no canal do Mensageiros da Janela. É uma alegria estar com vocês mais uma vez. E hoje a gente vai partilhar de uma passagem muito particular em Filipenses. Eu estava falando outro dia, né? Conheci uma pessoa super legal lá no trabalho, né? Uma jovem. E aí a gente começou a conversar um pouquinho a respeito, né, dessa questão de igreja, de acolhimento, das pessoas, né, não tratarem a gente bem, enfim. E aí aquilo me ficou na cabeça, né? E pelo que eu entendi, talvez ela tenha, essa pessoa que eu conheci, ela tenha saído, né, da igreja por vários motivos, é lógico, né? Mas um dos primeiros motivos é o acolhimento, às vezes é a parte que as pessoas talvez não estejam fazendo por Deus, não por maldade, mas porque muitas vezes a gente se coloca num lugar de tempo de igreja e acha que pode tratar as pessoas do jeito que a gente bem entende, até mesmo porque, enfim, né, a gente tem uma liderança ou acha que sabe tudo, enfim, e se fecha para aprender e para poder ajudar, lembrando que o acolhimento, a prestatividade, né, a humildade é que nos faz a diferença nesse movimento, né? Mas antes de falarmos da passagem e diante desse spoiler que eu já passei aí para vocês, é muito importante para a gente o seu like, seu comentário, né? E compartilhar esse vídeo, né? Isso é super importante, tá certo? E aí o tema, né? Se eu posso dar um nome, né, para essa partilha é o quê? Por que você faz isso? Né? Você poderia fazer diferente? Eu acho que é por aí o caminho. A nossa leitura é do livro de Filipenses, ou seja, da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3, que fala exatamente assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere-se os outros superiores a vocês mesmos. Aqui São Paulo ele está trazendo uma questão muito importante para a gente, né? Muitas vezes a gente faz as coisas por mérito próprio, né? Olhando para nós e autovalorizando e se colocando num lugar que a gente nem mereceria, porque todos nós fazemos parte do mesmo corpo. Se o braço não funciona bem, a mão não vai funcionar bem, logo vai dar problema em outras partes do corpo, né? Numa outra versão, né, da CNBB fala assim, né, não façais nada por rivalidade, vanglória, mas com humildade. Toda vez que a gente faz alguma coisa olhando para nós, a gente vai ferir alguém. Toda vez que você fizer alguma coisa na sua casa, no trabalho, na igreja, pensando só em você, se colocando num lugar de superior que o outro, você vai ferir alguém. E muitas vezes essa pessoa ela vai ser ferida e vai se sentir ferida, e a forma dela de trabalhar com essa dor, com essa dificuldade é exatamente o quê? Ir embora. E por vários motivos isso. Tem uma outra passagem em Colossenses que diz o seguinte, que quando a gente for, né, quando a gente sofrer essa questão dentro da igreja, a gente tem que procurar também de uma segunda forma, buscar uma maturidade, se posso dizer isso, né? Repensar por que será que a pessoa falou daquela forma comigo, por que ela me tratou assim, porque às vezes a maturidade não é falta, não é a ausência sua, mas daquela pessoa. E aí também São Paulo, né, esse grande evangelizador, ele fala lá em Colossenses 3, versículo 13: suportai-vos uns aos outros, e se um tiver um motivo de queixa contra o outro, perdoai mutuamente. Muitas vezes a gente, a pessoa nos magoou, nos tratou mal, ou enfim, tem uma conduta errada. Em vez da gente chegar e falar para a pessoa o que tem que ser feito, o que a gente faz? Ou a gente se cala, ou a gente se fecha, ou a gente bate em retirada. O que ele está falando? Quando ele fala suportai-vos, tem dois sentidos o suportai-vos. Um é o quê? De suportar mesmo o outro. Às vezes a pessoa é insuportável, é um saco, é uma pedra de moinho. Mas fazer o quê? A gente precisa suportar, né, o temperamento daquela pessoa.
E de contrapartida, o suportar é o quê? É dar o suporte. Talvez aquela pessoa não entendeu que aquela conduta, aquela atitude que ela está fazendo é ruim. Então a gente precisa achar uma forma de suportar ela na evangelização, no olhar, no acolhimento. Então, muitas vezes não é fugir que vai resolver o problema. Não é guardar essa mágoa, mas partilhar, falar, poxa, não foi legal, né, meu? Por que você está agindo assim? Aconteceu alguma coisa? A gente tem que buscar o quê? Sabedoria. A gente precisa ter equilíbrio emocional para as nossas coisas. Porque se a gente não tiver equilíbrio emocional, a gente não consegue suportar o próximo, nem no sentido literal, que é do suportar, e nem do suportar de ensinar, de acolher, de direcionar. Porque o fato de eu estar 30 anos na igreja, ou 5 anos, ou 6 meses, isso não muda nada. Nós somos membros do mesmo corpo, e às vezes eu que tenho mais tempo, menos tempo, posso ter até um olhar diferente, uma sabedoria diferente, que muitas vezes aquele que está muito tempo na cadeira já se acomodou e não consegue ver nada. Então, se você saiu da igreja, se você, enfim, se afastou da sua comunidade, do seu grupo de oração, enfim, volte. Seja misericordioso, né? Olha para aquela pessoa não com o olhar que ela olhou para você, mas com o olhar de Jesus, um olhar de acolhimento. Peça sabedoria para o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, né? Para que ele possa nos mostrar o melhor caminho. A gente não pode viver fora da igreja, a gente não pode arrancar o nosso membro, mutilar o nosso membro. A nossa igreja já está muito machucada com muitas coisas que já acontecem. Então a gente tem que olhar para os membros que estão doentes, rezar por eles, ajudar da melhor forma e não fugir. Por quê? Porque você é importante para esse corpo. A cabeça, que é Jesus Cristo, ela olha todo o corpo. Ela olha os dedos, a mão, o braço, o peito, o coração, os órgãos internos, os externos. E ele vê as mutilações, mas ele nos dá o suporte necessário para que a gente possa também dar esse suporte para os membros que estão nesse momento mais fragilizados. Então volte para a igreja, volte para o grupo de oração, volte devagar, mas volte. Você faz parte desse corpo, faz parte dessa família, faz parte desse meio. Você é importante, porque como você tem muito para aprender, você também tem muito a ensinar. Que Deus abençoe a cada um de nós, que essa semana seja abençoada e que você siga nesse caminho de luz e sal do mundo, porque nós precisamos ser um corpo completo e buscar ter saúde da melhor forma possível. Não esqueça de deixar o seu like, seus comentários, compartilhe esse vídeo e até o nosso próximo encontro. Grande abraço!